Meu irmão amado, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Porque estamos estabelecidos em uma cidade, em um estado, em um país, em uma casa, em um local, se a paz de Jesus Cristo está no nosso coração, esse lugar onde estamos, possivelmente, ele vai ser um lugar de paz. E é o que eu desejo a vocês, porque foi isso que Jesus desejou quando da ressurreição. Você lembra que ele chegou no local onde os discípulos estavam reunidos? E ele ficou no meio deles. E a primeira coisa, por 3 vezes, Jesus desejou-lhes a paz. Essa aqui é uma identidade, uma característica. O irmão evangélico, né, protestante, um é a paz de Cristo, graça e paz do Senhor. O que é que significa isso? Isso não é uma formalidade de cumprimento, mas isso aqui deve ser, sobretudo, uma lembrança que nós devemos ter para que, aonde formos, onde estivermos, a pessoa de Jesus Cristo possa manifestar-se através de nós. Ontem foi Jesus que nos disse isso, não é? Esse ontem que estou me referindo, 2000 anos atrás. Mas hoje somos nós. Estamos em condições de desejar a paz para alguém? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Somos promotores da paz? Nesta quinta-feira, por sinal, quinta de adoração, que possamos adorar Jesus com este propósito, de adquirir esta virtude, este dom, esta graça. Não é fácil. Olha, eu estou aqui em Belém do Pará, para quem não sabe, né? Gente, a nossa temperatura aqui é quentura, calor e mormaço. Volta Redonda, nós tivemos agora 8 graus, sobretudo lá onde eu moro, que é no meio das montanhas, né? Então a gente chega aqui, a gente sente a pressão. Então imagine uma cidade como Belém do Pará, agitada, o trânsito. Quem vai pegar ônibus? Mesmo que você esteja num carro particular, o melhor carro, com ar-condicionado, mas você tem um trânsito terrível pela sua frente, né? E isso não é peculiaridade daqui. Todas as capitais, as grandes cidades, a gente vê isso. Mas outras pessoas não têm um conforto de um carro com ar-condicionado, tem que pegar os coletivos, e no meio dessa quentura, isso contribui para que a gente fique agitado, para que a gente fique estressado. Você quer chegar no local, tem um compromisso, alguém esbarra em você, você já fica. Alguém olhou para você de uma forma, enfim, sem nenhuma maldade, sem nenhuma malícia, mas a gente já interpreta que aquela pessoa está nos acusando, está nos violentando, está nos molestando, está insinuando-se. Tudo isso acontece. Por que estou falando isso? Porque precisamos da paz. Jesus, ele anunciou esta paz para os seus discípulos e volto a dizer, esta paz não é uma formalidade de cumprimento. Por sinal, é muito melhor que você chegue perto de alguém e diga bom dia, boa tarde, boa noite, tenha paz, do que você desejar paz e graça, paz do Senhor, o que quer que seja o cumprimento religioso, teológico que você usa, e não ter a paz, e não poder desejar a paz para ninguém. Então, nesta quinta de adoração, o que eu desejo a todos nós, não a você, a nós, estou inserido, tá bom? É essa paz. Sobretudo nos momentos mais tumultuados, nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida, problemas que temos para resolver, vai em tal lugar, aí chega, não, é em outro lugar, não, mas... Gente, aí aquele negócio vai crescendo, né? Vai crescendo, né? Não nos esqueçamos que somos discípulos de Jesus e como tais precisamos ser promotores de Jesus Cristo. Ser promotor da paz é promover a pessoa, a mensagem de Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso rei, o nosso pedagogo, o nosso salvador. Olha, a liturgia de hoje eu vou dar o texto para vocês e eu gostaria que você
desse uma olhada aí na sua casa, né? Eu não continuo dizendo para vocês que eu ainda sou bem do tempo, eu não consigo ler Bíblia em celular. Eu prefiro texto escrito, livro escrito, tá bom? Mas muitas pessoas acham melhor olhar no aplicativo. Às vezes a pessoa está indo em trânsito, tá bom? E tem facilidade de estar com o aparelho. Claro que isso não tem problema. Onde você vai ler? Isso é o que menos importa. A primeira leitura, Atos capítulo 22, versículo 30. Depois, o capítulo 23, do 6 ao 11. Tá bom? Uma leitura um pouco longa. O Salmo é o Salmo de número 15 e o Evangelho, São João, capítulo 17, do 20 ao 26. Não esqueçamos que estamos na semana de Pentecostes, na semana da oração pela unidade. Está vendo a interligação das coisas? Como vai ter unidade se não tem paz? E junto com a paz vai o quê? Vai a tolerância, vai o respeito, vai a compreensão, vai o conviver. O que é conviver? É viver com o diferente, com o outro, com a alteridade, aquele que é de uma família diferente, de uma cidade diferente, com hábitos diferentes, mas temos coisas em comuns. Não existe diferença entre nós tão grande que não possa ser eclipsada pela paz que Jesus desejou para todos nós. Nesta semana de Pentecostes, imagine, queridos, um cristão que se diz cheio do Espírito Santo e não tem paz, não busca unidade. Ele está na casa dele brigando com todo mundo. Ele está lá na igreja, no grupo, na pastoral, onde eu quero que ele brigando com todo mundo. É sempre azedando a vida de todo mundo. Pessoa azeda, ela azeda a si e azeda a vida dos outros, o local onde está. Então o Espírito Santo, ele quer trabalhar na nossa vida insistentemente. Jesus diz, olha, eu vou, mas vocês não vão ficar desamparados. E não esqueçamos que ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Ele diz, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por meio do Espírito Santo, ele está conosco, ele faz parte da nossa vida, da nossa existência. Como vamos dizer que somos cristãos, queridos? Qual a nossa identidade? Qual a nossa identidade? É uma identidade de paz, de unidade? Olha a situação que São Paulo está envolvido. Não foi fácil, queridos. O versículo 30 do capítulo 22 de Atos. Olha que a situação. Agora preste atenção, vamos ver aqui. Ele estava falando de paz. A situação, o conflito que deu-se em torno do apóstolo é porque ele estava falando de Jesus, aquele que falou de paz, aquele que desejou a paz para os seus discípulos, aquele que disse, a minha paz não é a paz do mundo, é uma paz é a paz por excelência. Está entendendo isso, irmão? Presta atenção nisto. Por que Paulo está envolvido nesta situação? Porque ele está defendendo aquele que promoveu a paz, que é a paz na sua essência, Jesus Cristo. Mas missionário, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Pois é isso mesmo, porque o mundo está desunido de Deus. Essa é a verdade. Não a partir de Deus em relação ao mundo. Deus está unido ao mundo. Claro que não é esse mundo que jaz no maligno, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Mas em relação a nós e Deus, é uma relação de desunião. E isto aqui é sério, meu irmão, porque às vezes nós queremos estar unidos com o mundo que jaz no maligno e não queremos estar unidos com Deus, que ama o mundo de tal maneira.
Então não adianta a minha união, o meu politicamente correto com quem quer que seja, não, para eu estar bem, para eu... se eu não estou unido a Deus. E quando nós estamos unidos a Deus, essa aqui é uma missão muito árdua nossa, isso aqui não é para ser padre, pastor, pregador, nada disso. O cristão que está unido com Deus, com Jesus Cristo, ele vai sofrer. Ele tem que ter esta consciência, queridos. Porque este mundo aqui está distante de Deus. O ser humano não tem tempo para Deus. Por exemplo, na Igreja Católica, se você levanta de manhã, você faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você já entrou no mistério da Santíssima Trindade. Claro, cada qual tem o seu grau de fé. Muitas pessoas estão ajoelhadas aí 1, 2 horas e não fez nada. Alguém olhou para o céu, levantou o chapéu, meu Deus, já disse tudo. Tá bom? Mas tem pessoas que não têm tempo nem para fazer, nem lembram de fazer um sinal da cruz. De dizer que eu tenho um Pai Todo-Poderoso, que eu sou filho desse Pai Todo-Poderoso, que aos meus lados eu tenho os meus irmãos, que eu preciso respeitar neste dia, que eu preciso cuidar, que eu preciso zelar. Que foi que Paulo disse ontem para nós? Cuidai de vós. A gente não tem tempo. Então, se você está do lado de Jesus, que é essa paz por excelência, é natural que a gente enfrente o que Paulo enfrentou. Olha aqui o versículo 20, 30 do capítulo 22. 22, 30. É isso mesmo, 22, 30. No dia seguinte, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno o soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Depois fez Paulo descer e o apresentou perante eles. Agora vamos para o capítulo 23, do 6 ao 11. Olha aqui, interessa-nos bastante isto aqui. Paulo falando de Jesus, falando do promotor da paz. Olha o que é que acontece com ele. A seguir, sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no sinédrio: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. É por nossa esperança, a ressurreição dos mortos, que estou sendo julgado. Versículo 7. Apenas falou isto, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Por que precisamos da unidade? A assembleia está dividida, queridos. Você está no mesmo grupo, você está na sua casa, você fala uma coisa, um entende do outro entende outro, tem uma explicação, outro tem outro pensamento, outro tem uma outra reflexão, e por aí vai. Nós não somos unânimes, bastou Paulo falar da ressurreição, a esperança de Israel. E o que aconteceu? A assembleia se dividiu, um alvoroço deu-se no meio da assembleia. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. De fato, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Levantou-se um vozoeiro enorme. Então alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, começaram a protestar dizendo: não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais, receando que Paulo fosse estraçalhado por eles. Já imaginou o que é isto, queridos? Este relato? E o conflito crescia cada vez mais, receando que Paulo fosse estraçalhado por eles, o tribuno ordenou que o destacamento descesse e o tirasse do meio deles. Estraçalhado, destacamento.
tirado por um destacamento do meio deles? Enquanto Jesus chega e coloca-se no meio dos seus discípulos, Paulo, o homem que está anunciando a paz, ele é tirado do meio deles por um destacamento, sob pena de ser estraçalhado, levando de novo para a fortaleza. Quantas e quantas vezes Jesus está preso? Aquele que anuncia a paz está preso. No dia seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tenha confiança. Assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que também dê testemunho em Roma. Que palavra forte, que palavra forte. Tenha confiança, tenha confiança. Vamos testemunhar Jesus, queridos. Em quaisquer circunstâncias, em quaisquer momentos, vamos testemunhar Jesus Cristo. Estamos na semana da ascensão do Senhor e da oração dos cristãos, preparando-nos para Pentecostes. É neste contexto que a liturgia da palavra destaca para nós hoje a unidade, porque o Espírito Santo é aquele que une na diversidade. Eita! O Espírito Santo é aquele que une na diversidade. Unidade não significa uniformidade, e sim a soma daquilo que temos em comum em prol de um bem maior, que é o reino de Deus. A liturgia da palavra de hoje destaca esse elemento, mostrando que a união fortalece e promove o reino. E esse é o desejo de Jesus, e foi o desejo de Paulo. O que Jesus pede ao Pai nesta oração? Ele pede, já no Evangelho, que todos sejam um, como Deus é um. É a unidade na Trindade que lembra a nossa unidade na diversidade. Somos distintos, cremos de modo distinto, mas tais distinções devem representar a riqueza da nossa fé e não nos desunir e não nos empobrecer. Eu daqui, você daí, todos juntos. Vamos unir aquilo que temos de melhor, aquilo que temos de bom. E todos temos, assim como temos coisas que não são tão boas. Vamos unir aquilo que é sólido, para que nós possamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Através do amor, da paz, da unidade. Vamos ser um com Ele, como Jesus e o Pai são um. Como São Paulo manteve a unidade com Jesus Cristo. Não esqueça desse evangelho. João, capítulo 17, do 20 ao 26. É tremenda a palavra de Deus para nós hoje. São tantos ensinamentos, queridos. São tantos ensinamentos que, com toda certeza, terminaremos o dia mais ricos, mais fortes, mais sólidos, porque a graça de Deus é capaz de transformar a nossa história. Sobre todos nós, hoje sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém.